Tem uma reflexão a fazer, mas que pode deixar algumas pessoas ofendidas e eu espero que vocês entendam, tá? A gente fica reclamando que tá muito difícil de encontrar homem em 2025 e tal, que os caras estão muito frescos, tem que abrir a portinha do carro pra eles. Mas também olha o tipo de cara que a gente se interessa. O cara que tira foto no espelho na academia dizendo que tá pago. Cara que quer dividir conta com a gente de um restaurante que foi, sei lá, 100 pila. Cara, a gente também tem que saber procurar correto, né? Gente, o que tá acontecendo com algumas mulheres? Me explica. Gente, desde quando vocês agora se humilham pra homem? Vocês fazem tudo pra homem? Vocês acham que os mínimos esforços deles são grandes coisas? Gente, eu lembro, assim, muito superficialmente de uma situação que era de uma ex-colega e que ela fez jogar comigo uma consulta, que ela, mas ele botou uma música no carro pra gente, é tudo pra mim, é uma declaração. Eu achei aquilo ali de uma forma tão patética, meio de mulher tão trouxa, que eu falei assim, gente, tem que realmente tá muito carente emocionalmente e de si mesma pra achar que porque um cara colocou um som pra ela, ficante, é algum ato de amor. É algum ato, assim, de que ele tá gostando de você. Não é amor. Ele tá gostando dele. Gente, eu acho assim, muito assim, que é meio patético às vezes, certas atitudes que algumas mulheres tomam por causa de homem e acham grandes feitos, né? Certas coisas que eles fazem por elas, que eu falo assim, gente, isso é o mínimo do mínimo. É o mínimo do mínimo, né? Então, assim, só recapitulando, gente, eu acho que todo mundo já foi feito aqui de doida, de trouxinha e tal, mas permanecer nesse lugar requer realmente você abdicar de amor próprio e abdicar da sua própria essência para ficar, né, se gabando de coisas patéticas. E os homens adoram isso, porque quando eles dão o mínimo, meu amor, pode esperar que ele vai querer o máximo de vocês, porque eles já sabem que vocês vão dar pra eles, tá? Fato, trago fatos. Repara naquela tua relação que você se deu o máximo pra pessoa e vê se ela te valorizou e vê o que ela fazia por você. Só repara isso, vai por mim. Eu vou explicar uma coisa bem simples pra vocês, tá? O homem buscar a mulher em casa é o mínimo. Ele pagar o encontro é o mínimo. Agora me responde uma coisa aqui, mulherada empoderada, independente, super. Qual que é o mínimo de vocês? Não, porque sua companhia é o máximo. É tudo isso? A minha companhia é uma merda, né? Porque eu preciso pagar, buscar, leilar, pra valer a pena você me entregar a sua companhia linda e maravilhosa. Qual que é o seu mínimo? Só pra eu saber. Sou do Maranhão, sou solteira já tem muito tempo já. Ainda não sou mãe, trabalho, tenho vontade de conhecer alguém, mas ao mesmo tempo tenho um pouquinho de dificuldade pra gostar, porque o homem pra poder me conquistar ele tem que ter muita paciência comigo. Caso contrário, ele não vai conseguir me conquistar. Por quê? Porque, cara, quando eu me entrego de verdade. Porque eu gosto de verdade, eu não consigo gostar pouco, eu gosto muito. Demonstro os meus sentimentos, eu não tenho medo de mostrar. Eu não tenho medo de falar o que eu sinto. E quando eu gosto, eu quero estar bem com a pessoa. Mas aí eu tenho medo que toda vez que eu gosto de uma pessoa, eu quebro a cara. Mas assim, né, é a vida. Mas a vida de solteiro não é boa não, tá? Vida boa é quando você tá com uma pessoa que você realmente gosta, com uma pessoa que te faz bem, com aquela pessoa que você tem um prazer de voltar pra casa e ficar ao lado dela o tempo todo. E saber que ela vai estar ali. Isso sim é bom. Vamos falar sobre o quanto é difícil achar um homem com atitude hoje em dia? Tem um querido aí, achei ele bonitinho, né? Falei, Aí fui lá e segui ele, sem pretensão de nada, sem intenção de nada. Aí depois, acho que de um mês, assim, ele me seguiu. Aí eu, tranquilo, né, tudo bem. Acho que ele me segue há mais ou menos 2 meses. Toda foto que eu posto, ele curte. Ele tá há 2 meses curtindo fotos minhas do meu story. Eu posso acabar o vídeo aqui ou a gente ainda precisa falar sobre isso? Não que eu queira que ele, entendeu, tome alguma atitude, até porque se ele tomar também não vai acontecer nada, porque o bloqueio emocional toma conta de mim, não quero ver homem na minha frente nunca mais. Mas assim, querido, o que é que você tá esperando? Você tá esperando o quê? Um trampolim pra você pegar impulso? Que nem a Simone Biles lá, a Rebeca. Quando foi hoje,
Entendeu? Por isso que eu resolvi gravar o vídeo hoje. Porque hoje eu peguei essa cena e falei, gente, homem hoje em dia tá difícil, né? Na época do meu avô. E hoje ele foi e comentou a minha foto com uma carinha de... aquela carinha de apaixonado, sabe? Pois é, gente. Ele entregou tudo de si. Já aconteceu um outro caso também de um querido. Tipo assim, comentou também uma carinha. Eu fui lá e respondi com um emojizinho também. Aí ele... acho que ele perguntou se... o que eu tava fazendo, se tava bem, não sei. Aí eu respondi e perguntei ele, né? Logicamente, educação, eu não vou responder só eu e foda-se. Sim, tô bem, e você? Ele, tô bem. E é isso. Acabou. Mas ele continuou curtindo meus stories até hoje. Mas pelo menos ele tá bem, né? A informação que eu queria, eu tive, gente. Os homens pararam de ter atitudes. Não é porque ficaram tímidos, não é porque perderam coragem, não é porque desistiram do amor. Eles pararam porque cansaram de ser ignorados, de levar vácuo, de tomar fora. E principalmente de serem tratados como culpados quando só estavam tentando se aproximar. Durante anos, os homens foram ensinados a correr atrás, insistir, provar valor. Mesmo quando levavam fora, mesmo quando eram ridicularizados, continuavam tentando. Mas isso gerou desgaste. A insistência que antes era vista como romantismo, hoje é vista como desespero. O resultado? Os homens perceberam que não compensa. Quantos homens já não passaram pela cena de mandar mensagem e nunca ter resposta? De chamar pra sair e ser ignorado? De dar atenção e ser tratado como invisível? Esse vácuo constante destrói a motivação de qualquer um. E com o tempo eles entenderam. É melhor nem começar do que ser ignorado de novo. Hoje, um dos maiores motivos para os homens não chegarem mais é o risco. Vivemos numa era em que qualquer gesto pode ser mal interpretado. O homem que tenta puxar assunto pode ser acusado de assédio. O homem que elogia pode ser visto como invasivo. Esse medo gerou silêncio. Os homens perceberam que é mais seguro ficar quieto do que se arriscar e ser julgado injustamente. Antigamente, o homem insistia porque acreditava que precisava conquistar a qualquer custo. Hoje, ele entendeu que não precisa se humilhar para ser amado. Prefere ficar sozinho, jogar videogame, investir no trabalho, viajar, treinar, ter paz, do que entrar em um jogo em que sempre sai como errado. Os homens não deixaram de gostar de mulheres. Eles só perceberam que a própria paz vale mais do que mendigar atenção. Agora os homens estão mais seletivos. Eles não saem correndo atrás de qualquer oportunidade. Eles observam. Se houver reciprocidade, respeito e interesse real, ele se aproxima. Se houver arrogância, joguinho ou frieza, ele não perde tempo. E essa mudança está deixando muitas mulheres em choque, porque perderam a posição de vantagem que tinham no passado. Conclusão. Os homens não pararam de ter atitudes por acaso. Eles pararam porque cansaram de ser ignorados, humilhados e acusados injustamente. Hoje eles escolheram algo que vale muito mais: a própria dignidade e a própria paz. E a verdade é simples: quando o homem se valoriza, o jogo muda para sempre. Hoje em dia, os homens realmente desistiram de tentar conquistar uma mulher. Pra vocês terem uma ideia, nós não temos mais nenhum mínimo. Até porque algumas mulheres facilitam, né? Indo até o cara, sem o cara simplesmente se esforçar o mínimo pra ela. Porque antigamente os caras faziam cartas, faziam surpresa e até mesmo, amigas, faziam assim, o impossível. Que hoje está faltando na nossa sociedade, sim ou sim. E o que eu mais acho triste é que tem meninas que o cara só manda um oi sumida e ela já fica eufórica, ansiosa. E meu Deus do céu, amigas, calma, não é assim. Esse cara simplesmente não presta. O pior são os caras falando, mulher também tem que ir atrás. Ó, um gloss pra você. O homem não faz nada pra te conquistar. Ele não quer você, simplesmente. Coloque isso na sua cabeça. Você não der esse espaço, simplesmente você mesmo vai querer fazer as coisas por ele, o que ele vai fazer? Você vai saber se o cara te quer de verdade assim que ele começar com as atitudes. Porque falar todo mundo fala, agora fazer que é difícil, né? Então, amigas, se valorizem, não percam tempo com homens assim, porque não vai te levar a nada. A não ser que você goste dessa vida, mas assim, sério mesmo. Meninas que estão procurando um cara de valor, esses aí são os que menos vão prestar e os que não vão prestar. Outra, tá? O ambiente influencia muito. Tem casos e casos, mas influencia demais. Aonde você tá? Você tá em um lugar que realmente possa atrair homens decentes? Não. Então,
já sai daí, né? A partir do momento que o cara começar a te surpreender, o cara quer saber o que tá acontecendo na sua vida, ele quer entrar na sua rotina, mas de uma forma natural. Ele vai demonstrar que ele te ama, você vai perceber isso. Com certeza existem homens que ainda são assim, só que são raros. Em conclusão, amigas, mesmo que não seja comum encontrar um homem assim, sempre vai ter um homem disposto a te presentear, a fazer as suas vontades, porque isso deixa eles felizes, entendem? Então pare de procurar e comece a se amar, porque se você não se ama, você não vai conseguir amar ninguém, você só vai criar dependência emocional em cima de outra pessoa. Então simplesmente para de ficar imaginando que você vai casar com aquele cara que te manda um oi sumida. Para, agora. Foque em você, descubra o que você gosta, tenha os seus objetivos, que aí sim vai chegar o cara certo pra acrescentar na sua vida, porque você já se ama 100%. Então você vai ter espaço pra amar alguém, sabe? Então dá um tempo, cuida de você e depois você pensa nisso. Não é o fim do mundo, entende? E como são poucos os homens que têm essas atitudes de cavalheirismo, você, sendo uma mulher que se valoriza, vai encontrar rapidamente um homem assim. Que vocês merecem ser tratadas com prioridade. Se priorize e depois você pensa se você está aberta a ter um relacionamento e escolha bem o homem que você quer se relacionar. Hoje em dia, muitas mulheres estão desesperadas. E não é por falta de homem no mundo. É porque os homens pararam de ter atitude, pararam de chegar, pararam de insistir. E isso está causando um choque enorme em quem acreditava que sempre teria alguém correndo atrás. Antes, o homem era ensinado a correr atrás. Ele se declarava, insistia, se humilhava, fazia de tudo para conquistar uma mulher. Mesmo depois de levar fora, voltava a tentar. E isso dava às mulheres a certeza de que sempre haveria opções sobrando. Só que os homens mudaram. Eles cansaram de ser ignorados, de levar vácuo, de serem tratados como palhaços. Entenderam que insistir em quem não valoriza é perda de tempo. Hoje eles não insistem mais. Olham, analisam, e se não houver reciprocidade, simplesmente viram as costas. É aí que começa o desespero. Porque muitas mulheres acreditavam que a fila de pretendentes seria eterna, mas agora percebem o silêncio. Não tem mais mensagem chegando, não tem mais homem insistindo, não tem mais bajulação. E isso causa ansiedade, insegurança e até arrependimento. Outro ponto é que hoje o homem pensa 2 vezes antes de tomar atitude. Qualquer aproximação pode ser mal interpretada. Um elogio vira ofensa, um convite vira pressão, uma conversa vira acusação. Então, por que arriscar? Muitos preferem não chegar, não falar nada, não se envolver. É mais seguro preservar a própria paz do que se complicar. O resultado é claro. Os homens não pararam de chegar por acaso. Eles pararam porque acordaram. Entenderam que não precisam se humilhar para ter companhia. Hoje eles escolhem. E isso deixou muitas mulheres sem saber como agir, porque perderam o privilégio de serem sempre procuradas. Conclusão. Esse é o verdadeiro motivo do desespero atual. Os homens mudaram de postura. Não aceitam mais joguinhos, não aceitam mais arrogância, não aceitam mais desrespeito. E a pergunta que fica é: será que as mulheres vão mudar também? Ou vão continuar esperando por atitudes que nunca mais vão voltar? Muitas mulheres hoje estão cansadas de serem independentes. Passaram anos dizendo que não precisavam de homem, mas agora reclamam que estão sozinhas, que não têm parceria, que carregam tudo nas costas. Descobriram na prática que independência sem companheirismo é apenas solidão com conta para pagar. Os homens de hoje parecem mais frios, mas na verdade estão mais conscientes. Eles aprenderam a dizer não. Aprenderam que carinho forçado não vale a pena, que atenção seletiva é humilhação, e que correr atrás de quem não valoriza é o caminho mais rápido para perder a dignidade. Não é que o homem desistiu das mulheres. Ele só desistiu de se humilhar. Agora no jogo virou. Quem corre atrás, quem se desespera, quem manda indiretas nas redes sociais são muitas mulheres. Elas sentem falta da atenção que tinham antes, do assédio constante, da fila de pretendentes. Só que essa fila secou. E os homens, por incrível que pareça, não estão nem reclamando, porque descobriram que viver em paz vale mais do que mendigar amor. Hoje o padrão mudou. O homem não chega em qualquer uma, não perde tempo em qualquer situação. Ele busca sinais claros de reciprocidade. Se não existe isso, ele não insiste. Isso não é frieza, é inteligência emocional. E quanto mais homens aderem a essa postura, mais mulheres percebem que a realidade mudou. O homem de atitude ainda existe, mas agora a atitude dele é escolher a si mesmo antes de tudo. Conclusão.
O desespero feminino de hoje nada mais é do que a colheita de anos em que os homens foram tratados como descartáveis. Eles acordaram. E agora só resta uma pergunta. Será que as mulheres vão aprender a valorizar quando ainda há tempo? Ou vão continuar esperando por uma atitude que não vai mais voltar?